Bom dia! Hoje a gente vai iniciar nossa aula de redação e nós vamos trabalhar a competência 1 da redação do Enem. Na competência 1, aí nós vemos que é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, vocês, alunos, candidatos do Enem, devem ter essa habilidade, essa competência de saber demonstrar domínio da modalidade escrita, que é a língua formal, que é a língua padrão que a gente chama, ou seja, a língua da gramática. Aqui nós colocamos a proposta de redação, eu coloquei em vermelho para vocês observarem que na proposta de redação diz o seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, apresentando propostas de intervenção que respeitem os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos da defesa de seu ponto de vista. Então, quando você vê bem nessa proposta de redação, já observa que aí tem todas as competências. Mas hoje a gente vai trabalhar apenas essa competência que está em vermelho, que é estudar um pouco sobre a modalidade, que não vamos concluir agora, é muito assunto dessa competência, que é a parte da gramática, e nós vamos passar o ano inteiro estudando. Todos os meses nós vamos estudar algo a respeito da competência 1. Aqui diz o seguinte: ao analisarmos as redações, devemos nos atentar a seguintes aspectos. Aí nós temos aí, olha, a estrutura sintática e a presença de desvios. Então, o que quer dizer estrutura sintática e o que é presença de desvios? Olha, isso aí é bem complexo. Aí diz o seguinte: com relação à estrutura sintática, devemos observar de que forma o participante constrói as orações e os períodos do seu texto, verificando se eles estão completos, se contribui para a fluidez da leitura, entre outras questões de ordem sintática. Aí diz o seguinte: uma questão importante que precisa ser esclarecida é quanto à excelência da estrutura sintática esperada no nível 5, que é o nível 5 é onde você tira nota máxima na competência 1, que corresponde a 200 pontos. Uma estrutura sintática excelente admite uma única falha e, além disso, é caracterizada por um texto de certa complexidade na construção dos períodos, com orações intercaladas, subordinações e até mesmo inversões, que revela bom domínio na escrita no que tange a organização no interior dos períodos. Com isso, um texto formado apenas com períodos construídos de maneira simplória não poderá ser avaliado como estrutura sintática excelente, mas boa. Característica do nível 4, que aí no caso tira 160, que a maioria dos alunos tiram 160, ainda que não apresente no módulo 3, a competência 1 e 5 folhas de estrutura sintática, como as que apresentaremos adiante. A redação apresentada no exemplo ilustra essa questão. Eu não vou nem mostrar essa redação. Bom, gente, só resumindo aí o que foi escrito, que eu li para vocês, é o seguinte: a competência 1, para você tirar o nível 5, nota máxima, além de você dominar totalmente a estrutura, os desvios, a parte da gramática toda, você ainda tem que ter essa construção sintática. O que quer dizer isto? Ela é um pouco complexa, eu vou depois, no decorrer do tempo, eu vou ficar dando aula para vocês sobre este assunto. Mas eu vou dizer uma das coisas. Aí diz assim: não construir períodos simplórios. O que é um período simplório? Aquele formado apenas por uma oração. Quais são os períodos mais complexos? Aqueles das orações subordinadas. Além de usar períodos de oração subordinada, que são períodos com 2 ou mais orações.
Também é necessário que tenha intercalações, com aqueles travessõezinhos que colocam informação extra entre o parágrafo. E, além disso, inversões. O que quer dizer inversões? Inversões é quando você não escreve o texto na ordem direta. Quando é que o texto está na ordem direta? Quando ele vem sujeito, predicado e objeto. Quando eu digo, o menino pegou o animal, né? O menino pegou o animal. Então, o menino comeu a fruta. Aí nós temos um período simples e de forma direta. O menino é o sujeito, comeu é o verbo aí do predicado, o núcleo do predicado, e a fruta é o objeto direto. Aí é ordem direta. Quando é que ele vai ser de ordem inversa? A ordem inversa, você pode dizer, segundo Sócrates, vírgula, tais coisas. Então, de acordo com a Constituição brasileira, vírgula, aí você diz alguma coisa. Nesses casos, nós estamos vendo aí a presença de um período na ordem inversa, porque esse adjunto adverbial, que era para estar no final da oração, ele veio no início. Então, quando isso acontece, a gente diz que aí houve uma inversão. Por isso que quando eu coloco segundo fulano de tal, de acordo com fulano de tal, sempre existe uma vírgula. Porque nesses casos aí está acontecendo uma oração inversa e por isso o termo está no lugar errado, quer dizer, está no lugar inverso, está no início da oração, sendo que era para estar no final, e aí por isso a vírgula separando. A gente vai estudar isso aí depois, não se preocupem não. Os desvios, o que são desvios? Os desvios, já no que diz a respeito aos desvios, eles são determinados pelo que preconiza a gramática normativa. Aí, no caso, os desvios das convenções da escrita, geralmente são os elementos mais evidentes no texto. Um problema de acentuação ou de grafia pode ser mais facilmente visualizado, justamente pela natureza dessas questões. Gente, quando você, por exemplo, digamos assim, muita gente tem essas falhas direto, alunos meus. Por exemplo, a palavra consciência ou outras palavras, elas são um substantivo. Fulano de tal, é necessário ter consciência disso. Consciência tem um acento circunflexo no E. Por quê? Porque uma palavra paroxítona terminada no ditongo crescente. Mas essas palavras que derivam de consciência, elas não têm acento. Por exemplo, consciente. Consciente é um adjetivo derivado de consciência. Então, neste caso aí, não tem acento, porque termina em E, o consciente. Não termina em ditongo, termina no E. Não é uma letra vogal sozinha. Não vem aquele grupinho de uma vogal mais uma semivogal. Então, não tem acento. Bom, gente, continuando aí. Além dos acentos, também a troca de letras. Uma palavra que é com J, você coloca com G, ou vice-versa. Uma palavra que é com X, você coloca com CH. Então, quando existe esses aí, nós chamamos convenção da escrita. Desvios da convenção da escrita. Por outro lado, existem os desvios gramaticais, como problemas de concordância, por exemplo. Não podem ser tão aparentes, exigindo uma análise sintática mais aprofundada. Esses desvios gramaticais, no caso aí das concordâncias, eles acontecem muitas vezes quando, por exemplo, não quando uma frase curta, assim, com um período simples, você não erra. Mas, às vezes, o sujeito está no local e depois um verbo que está relacionado àquele sujeito está bem distante, já em outro período, mas você tem que olhar que aquele verbo tem a ver, está relacionando-se àquele primeiro sujeito em outro período. E aí você tem que concordar. Então, às vezes, isso acontece, essas falhas de concordância. Do verbo com o sujeito, ou do adjetivo com
com o nome, com o substantivo. Você tem que saber, então, eu estou dando qualidade a este substantivo, então se eu estou dando qualidade, ele está no feminino, então tem que usar o feminino. Essas são as maiores falhas aí. Agora, já na avaliação dos desvios gramaticais, também existem outros problemas. Também regência, concordância, uso pronominal, colocação pronominal, uso da crase. Depois a gente vai ver isso aí tudo. E já a avaliação da escolha do registro deve levar em consideração que o participante precisa escrever um texto dissertativo argumentativo que requer a utilização de um registro formal. Assim, cabe ao avaliador observar se o registro utilizado é adequado ao tipo textual e ao contexto de produção. Tem algumas palavras que não são muito legais, tipo agente. As palavras não são legais para se colocar numa redação, bem como o termo legal que eu falei neste momento é uma gíria, não se coloca gírias aí nas redações do Enem. Legal, a gente só pode usar o termo legal no sentido de lei. Quando eu disser assim, matar animal não é legal, no sentido de lei. No sentido de lei, porque a lei criminaliza quem mata um animal. Principalmente animais domésticos, como cachorro e gatos. Por sua vez, o desvio de escolha vocabular depende muitas vezes da análise semântica, pois é preciso observar se um determinado vocábulo está sendo empregado em seu sentido correto e adequado ao termo e às ideias apresentadas. Às vezes tem gente que não domina muito bem o sentido de uma palavra e coloca ali no texto como em outro sentido. Então, esse também é um problema sério que tem que tomar esse cuidado. Por isso que eu aconselho vocês só usarem palavras de domínio que vocês sabem o sentido dela, o significado. E se uma palavra que você já ouviu falar, mas ela é parecida com outra, mas naquele momento você tem dúvida como é que escreve, por exemplo, flagrante e fragrante. Porque existe a palavra flagrante e a palavra fragrante. Aí, qual é o sentido de flagrante? Fulano foi pego no flagra, não é? Imigrante e emigrante. O que quer dizer emigrante e o que quer dizer imigrante? Essas palavras que você tem dúvida, o que você vai fazer? Descartá-las. Não use. Agora, se você tiver certeza do sentido que você está usando essa palavra, o significado dela direitinho, e estiver colocando no sentido que você está querendo, aí tudo bem, fica à vontade. Vou ver aqui uma redação, porque todas as vezes que eu gosto de dar aula com redação. Desta vez não coloquei nada colorido, porque olha aqui, começou o texto aí, a introdução. Nós vamos ver hoje a questão de pontuação, mas eu vou depois dar a aula de cada um desses itens. Na mitologia grega, Sífilo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo ou então Sísifo, dependendo se for ler português é Sísifo, atingia o topo do rochedo. Contudo, era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Bom, gente, até aí é apenas um resumo de uma história da mitologia grega, desse homem aí chamado Sísifo. E aí você já observou que o texto já iniciou com uma inversão. Porque na mitologia grega é um adjunto aí, não é? Que deveria estar no final da frase. Assim, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente na mitologia grega. Teria que ser assim.
mas ele colocou no início, por isso uma vírgula. Aí já houve uma inversão, já significa dizer que ele foi bem. Depois, seguindo todos os dias, vírgula, Sísifo atingiu o topo do rochedo. Contudo, era vencido pela exaustão. Contudo, é uma conjunção adversativa. Aí, antes da conjunção, ele colocou um acento, ou uma vírgula, aliás. E aí você tem que tomar cuidado também, que é o erro vocabular, porque às vezes tem gente que coloca o contudo achando que é outra coisa. Esse contudo é no sentido de algo inverso. Por que é que ele surgiu aí contudo? Porque é que ele dizia que todo dia ele atingia o topo do rochedo. Mas aí ele era vencido pela exaustão. Quer dizer, ele cansava bastante, vírgula. Assim a pedra retomava a base. Quer dizer, ele empurrava um pouquinho, mas quando ele cansava, aí a pedra tornava a voltar para o local que estava. Então é isso. Assim, é uma explicação. Uma explicação, essa assim também é uma coesão, que eu vou estudar isso depois. Aí fez um ponto e colocou odiernamente. Essa palavra odiernamente, gente, tem gente que não sabe o significado, mas pode usar. Ela quer dizer modernamente, hoje, né? No momento agora, atualmente. Mas está no sentido de atualmente. Odiernamente, vírgula. Esse mito assemelha-se. Esse mito, ele botou um apelidozinho aí no Sísifo, porque ele é um mito da mitologia grega. Esse mito, e a palavra esse tem um pronome aí demonstrativo, que quando você vai comentar algo que você já disse, você tem que usar esse com 2 S. Assemelha-se à luta cotidiana com o contato das crianças na era da tecnologia, as quais buscam ultrapassar as barreiras, que é a perda de sua identidade da infância para a tecnologia. Ele teve uma falhazinha aí, porque ele usou o nome tecnologia 2 vezes. Mas aí, como não vai descontar ponto dele, por quê? Porque como o nome tecnologia estava no tema da redação, aí não vai considerar, não vai tirar ponto. Porque não é legal estar repetindo palavras, né? Mas aí, ó, odiernamente, quer dizer, atualmente, esse mito assemelha-se, quer dizer, ele colocou a história de um mito que tinha dificuldade na vida, e ele fez uma comparação desse mito com o tema da redação, que era o quê? O contato das crianças na era da tecnologia. Você pode olhar ali, ó, crianças na era da tecnologia. Então, ele colocou aí o tema. Esse textozinho aí da mitologia grega, eu já vi várias redações começando com essa parte aí. Então, qualquer redação vocês podem usar, porque quase sempre é um problema. E aí vocês podem comparar que todas as pessoas têm esse problema, essa dificuldade, igual o Sísifo, ou o nome aí Sísifo ou Sísifo, dependendo se for para ler em português, é Sísifo. Sísifo, porque o S, quando é entre 2 vogais, tem som de Z. Na luta cotidiana com o contato das crianças na era da tecnologia, as quais buscam ultrapassar as barreiras, que é a perda de sua identidade na infância para a tecnologia. Podia ter colocado para os meios tecnológicos, pelos meios tecnológicos, poderia ter mudado um pouquinho. Nesse contexto, aí ó, neste contexto também, vírgula aí, invariar palavras também inversas, e nessa forma aí que você tira nota boa na construção do seu texto. Não há dúvidas de que problema de saúde e a falta de segurança das crianças são um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, palavra intercalada aí, devido não só do comportamento da sociedade, mas também da negligência do país. Então, ela colocou aí dois motivos que faz a criança ter esse problema aí com a internet. Primeiro, ela colocou que não há dúvida que problema de saúde e a falta de segurança das crianças também são 2 problemas aí. E as causas que faz isso quem é que é culpado por esse motivo? O comportamento da sociedade
e a negligência dos pais. Aí vamos ver aí, olha, como ela colocou o comportamento da sociedade, ele vai começar a culpar aí quem é a sociedade. A sociedade, vírgula, na sua maioria, que eu vou dizer para vocês devem colocar sempre assim, na sua maioria ou em sua maioria. Por quê? Porque, gente, nunca podemos dizer que todo mundo é igual, não é? Não podemos generalizar, como o povo diz. Então, quando você for citar alguma coisa que faz uma coisa errada, você nunca coloque geral, você coloca assim na sua maioria ou em partes. Começa a incentivar menores de idade a terem contato com aparelhos eletrônicos. De acordo, aí ele fez um pontinho aí, ele já deu uma afirmação, ele já colocou um problema aí, ele já justificou aí porque que a sociedade é responsável por esse vício que as crianças têm com a internet, com a tecnologia. De acordo com Durkheim, vírgula, olha aí, palavra também inversa. O fato social é uma maneira coletiva de agir e de pensar, dotada de exterioridade, generalidade e coercibilidade. Isso aí é a opinião de Durkheim. E aí ele disse isso, essa frase aí, ele quer dizer que a sociedade ela é manipulada, não é? Porque quando assim, o fato social é uma maneira coletiva de agir e de pensar, dotada de exterioridade, generalidade e coercibilidade. Vocês devem ter estudado isso aí em sociologia. Seguindo essa linha de pensamento, tá vendo? Agora ele vai comentar, ele já colocou aí a ideia de Durkheim. Seguindo essa linha de pensamento, vírgula, observa-se que a superexposição da criança a celulares e internet pode ser encaixado na teoria do sociólogo, porque aí no caso ele está se referindo a quem? A Durkheim. Uma vez que a criança tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo e, desse modo, há brechas que permitem ao déficit de atenção, obesidade e problema de lidar com sentimentos como a raiva, tornando-se como um problema de saúde pública. Ponto. Aí ele comentou, ele deu a opinião dele, ele fez a relação do tema, do argumento dele, que ele diz que a sociedade é culpada por esse vício da criança na internet, e ele citou aí o Durkheim, e depois ele fez a relação, porque é necessário que faça isso. Desse modo, vírgula, evidencia-se a importância de encontrar um ponto de equilíbrio entre o estilo de vida atual, cada vez mais marcado pelo uso de novas tecnologias e a regulação do uso de mídias tecnológicas. Aí, nesse último parágrafo, ele já começou buscando a necessidade de solucionar um problema. Qual é? Quando ele diz que encontrar um equilíbrio, essa coisa toda. Vamos para outro parágrafo, terceiro parágrafo, ele coloca assim, outro sim, quer dizer, além disso, ele já tinha colocado o problema, vai colocar mais outro, por isso que ele diz outro sim. A negligência por parte dos pais é um fator impulsionador na questão de segurança virtual. Aí ele já afirmou. São comuns os casos de crianças que acabam sendo vítimas de pedofilia através da rede, e isso é reflexo da falta de diálogo de que é preciso usar com cautela dispositivos eletrônicos, pois essa existência da ausência e de orientação da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. Assim, uma mudança dos valores de comportamento na família é fundamental para transpor as barreiras à formação de recursos necessários à segurança e ao bem
está. Você viu que tem algumas crases aí, né? Barreiras. É fundamental para transpor as barreiras à formação de recursos e à segurança do bem-estar. Vamos ver aí a conclusão dele. Você viu que ele colocou dois problemas, que foi a questão da negligência e o problema da sociedade. Ele tem que resolver os dois problemas para tirar a nota máxima na redação. Se ele não resolver os dois problemas, ele não tira a nota máxima. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver este problema. Ponto. Isso é bem legal. Vocês podem usar essa frase em toda a redação que vocês acertam. Toda redação pode usar essa mesma frase, não tem problema nenhum. Caso cabe ao Ministério da Educação, aliado à Secretaria de Educação, eu aconselharia vocês colocarem assim, em vez de colocar aliado à Secretaria Municipal de Educação, eu colocaria vírgula por meio das secretarias de educação estadual e municipal, vírgula, criarem, né, ou criar um projeto, no caso é criar, porque se eu colocar uma vírgula, quem vai criar, né? Um projeto para serem desenvolvidas atividades culturais nas escolas e utilizando propagandas com o fim de instruir sobre a necessidade de esclarecer dúvidas e explicar os motivos pelos quais é preciso usar cuidadosamente as tecnologias aos filhos, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade em geral, por conseguinte, conscientizem-se. Desse modo, a realidade distanciar do mito grego e os Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Olha, gente, eu já fiz redação com esse mesmo modelo. É até meio complicado, que ficou o risco de... Bom, gente, terminar aqui porque a aula já está muito longa. Bom dia.